O presidente eleito Lula está reunido com aliados há mais de 7 horas num hotel em São Paulo. Para o futuro presidente, é hora de entrar de cabeça na definição dos nomes que vão compor a equipe de transição e os ministérios do futuro governo. Nomes já cobrados pelo mercado, pelos partidos que apoiaram a campanha vitoriosa nessas eleições. Esse é o primeiro encontro de Lula com parte da equipe de transição. Lula retornou para São Paulo no fim de semana, depois de alguns dias de descanso lá na Bahia. A repórter Anne Barbosa está acompanhando essa movimentação e tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Anne, boa noite. A movimentação continua intensa por aqui, viu, Márcio? Boa noite para você e boa noite para você também que está acompanhando a gente aqui na CNN. Pois é, já são mais de 7 horas de reunião e eu conversei há pouco com a equipe de transição da campanha, né? No caso agora desse movimento, né, de transição de governo, e ainda não há uma previsão de término dessa reunião. Só para a gente entender a dinâmica do que está acontecendo aqui nesse hotel na zona sul da cidade de São Paulo. São várias reuniões que acontecem simultaneamente aqui nesse hotel. Claro, quando elas acabarem, a ideia é que todas as pessoas que estão participando desses encontros se reúnam em um grande salão. A imprensa deve ser chamada para fazer algumas imagens e, ao fim, Geraldo Alckmin, que está coordenando esse movimento de transição de governo, deve falar com a imprensa, trazer um balanço, e a gente está aqui na expectativa justamente de trazer nomes que vão trabalhar nessa transição de governo, vão trabalhar até o final do ano, para que aí sim Luiz Inácio Lula da Silva tome posse no dia 1º de janeiro. Aloysio Mercadante, o ex-ministro, falou mais cedo que não sabe se todos os nomes, então, dessa equipe de transição, a gente está falando de uma equipe de 50 pessoas, serão definidos hoje, mas certamente deve sim sair uma lista, e por isso essa movimentação, essa expectativa aqui da imprensa para essa fala após essa reunião, então, que já dura mais de 7 horas. Tem uma lista aí de pessoas que já acompanham, então, Luiz Inácio Lula da Silva nesse primeiro encontro com essa equipe. A gente está falando de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, tem Celso Amorim também, ex-chanceler. Tem também o Aloysio Mercadante, o ex-ministro, o Gilberto Carvalho, o ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, tesoureiro da campanha, o Wellington Dias, senador eleito pelo Piauí, tem também Alexandre Padilha, Paulo Rocha, enfim, essas pessoas então que participam, não só elas, claro, muitas outras, discutindo esses assuntos tão importantes nesse momento de transição. Entre as principais pautas, viu, Márcio, está também, claro, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas, mas principalmente o orçamento de 2023. Um dos principais desafios desse governo vai ser o diálogo com o Congresso para conseguir, claro, aprovar ali, modificar esse orçamento para o ano que vem. Portanto, essas duas pautas, claro, estão presentes nesse encontro e agora a gente aguarda esse fim, né, das reuniões, micro-reuniões, para depois essa última reunião trazer um resultado desse encontro, grande encontro que acontece nesta segunda-feira aqui em um hotel na zona sul da cidade de São Paulo. Márcio. Muito obrigado, Anne Barbosa, que vai continuar acompanhando essa reunião de Lula com gente do partido, do PT, claro, também de outros partidos aliados que participaram da campanha, e ver se ainda hoje saem esses nomes. A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, disse na semana passada que os nomes da transição não são indicações para ministérios, mas é claro que existe uma expectativa porque esses nomes podem indicar os rumos das áreas econômicas, da educação, da saúde. Mas nós já sabemos um nome e ele já apareceu num tweet do próprio indicado, que é Guilherme Boulos, deputado federal eleito aqui por São Paulo. Participarei da equipe de transição de governo para ajudar o presidente Lula no debate sobre a área de cidades e habitação. Vamos virar a página do pior governo da nossa história, escreveu Guilherme Boulos, dando ali aquele soquinho no final. Hoje a gente recebe Yuri Pita, Raquel Landim aqui no nosso estúdio em São Paulo, e também mais uma vez Clarissa Oliveira da revista Veja, que por sinal esteve lá no hotel, ficou não sei lá quantas horas na calçada esperando e claro, apurando também. O nome de Boulos te surpreende de alguma forma, Clarissa? Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente. Não surpreende. Guilherme Boulos é um aliado que o ex-presidente Lula com certeza vai ter que contemplar em todo esse processo de transição e também no novo governo, até porque ele se transformou em parte de um projeto futuro que vai ser alimentado por essa aliança. É uma parte dessa coligação mais ampla que foi formada para eleger o ex-presidente Lula para esse novo mandato. O clima lá no
no Hotel Grand Mercury, onde está acontecendo essa reunião, era bem tranquilo hoje. Eu passei algumas horas lá, como o Márcio comentou agora há pouquinho, e como a gente já comentou aqui um pouco antes, eram várias reuniões. O presidente eleito estava tomando pé da situação, se ambientando mesmo de tudo o que aconteceu nessa última semana, enquanto ele acabou aí se afastando para descansar um pouco alguns dias na Bahia. Ali, os assuntos que de fato mais chamavam a atenção nos bastidores eram a questão da PEC da transição, a necessidade de resolver esse rombo enorme no orçamento e também a viagem que Lula vai fazer agora para a COP27. Ele deve embarcar aí na semana que vem, né, para já transmitir aí uma primeira mensagem do novo governo para o exterior, de olho também na questão ambiental, né, Márcio? Clarissa, ela nos levanta alguns temas que certamente vão ser discutidos ao longo do nosso CNN Prime Time. Mas eu jogo um pouco para você, Raquel, ainda de novo na questão dos nomes. E a gente sabe a expectativa que o mercado tem para saber os nomes da equipe econômica. Não vão só agora os nomes da equipe econômica, mas da transição. A gente já vai ter a confirmação hoje de nomes que vão participar dessa transição entre as equipes econômicas? Márcio, eu não sei se a gente tem a confirmação hoje, precisamos esperar a fala do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, mas a informação que circulou no fim de semana e que eu confirmei, André Lara Rezende, um dos formuladores do Plano Real, foi sondado e aceitou o convite para fazer parte ali dos coordenadores da transição da parte econômica do governo Bolsonaro para o governo Lula. Guilherme Melo, que era um dos porta-vozes do PT, nós recebemos ele aqui no programa especial que fizemos sobre economia, muito ligado à Fundação Perseu Abramo e também ao ex-ministro Aloysio Mercadante, também vai fazer parte, e temos Pércio Arida, que foi sondado pelo ex-presidente Geraldo Alckmin, também um dos formuladores do Plano Real. O Pércio ainda é dúvida, a gente não tem uma confirmação do lado dele ou de pessoas próximas a ele de que ele aceitou, mas a expectativa da equipe de Alckmin do PT é grande. Ontem ele estava, ontem, domingo, teve uma festa de comemoração do aniversário de Geraldo Alckmin e ele estava presente. Então, assim, ele está ali enfronhado nas discussões, e o Pércio, eu acho que é uma peça central nessa questão, porque assim, o Guilherme é muito alinhado ao PT, óbvio, né? Nasceu ali, foi criado ali. O André, apesar dele ter sido um dos formuladores do Real, ele mudou um pouco o pensamento econômico dele. Então, ele vem defendendo mais gasto fiscal, de que não tem tanto problema um país aumentar a dívida. Então, isso gera um pouco de resistência do mercado. O Pércio não. O Pércio tem adotado uma postura sempre, mais fiscalista. Um pouco antes da eleição, ele chegou até, junto com um grupo de outros economistas, fazer uma proposta que foi entregue aos presidenciáveis, com a exceção de Bolsonaro, que previa exatamente uma espécie de waiver. Permissão para gastar. Uma permissão para gastar mais no ano que vem para resolver esses rombos do orçamento. Então, a gente está esperando a confirmação do Pércio e, claro, esperando o nome do ministro. Hoje a gente fala mais tarde, o mercado perdeu um pouquinho da paciência que vinha tendo com o governo, mas vamos aguardar aí os nomes. Esse é o gancho perfeito para você, Yuri. Até que ponto o mercado está impaciente demais? Porque, afinal de contas, passaram o quê? 8 dias desde a eleição. E já está se cobrando de uma forma tão intensa esses nomes da transição. Mas, ao mesmo tempo, é verdade, você já está fazendo campanha há 3 meses. Você já tem esses nomes, mais ou menos, na sua cabeça que vão te ajudar na montagem desse futuro governo, das linhas que o governo poderá vir a ter na transição. Está atrasado ou não está? Ou é o tempo certo? Olha, Márcio, eu acho que a gente poderia tentar buscar pelo histórico, né? É que a grande questão é que o atual governo de Bolsonaro já se sabia que Paulo Guedes seria o ministro da Economia desde antes da campanha começar. Então, não havia essa expectativa 4 anos antes. Em 2014, houve essa expectativa. Inclusive, foi numa entrevista da qual eu participei, ainda pelo Estadão, que Dilma Rousseff, pela primeira vez ainda presidente, tinha dito, olha, Guido Mantega vai embora no fim do ano, não vai
continuar no próximo mandato se eu for reeleita. Só que ainda não tinha um nome, e esse foi um nome que demorou a ser construído. Se falou do Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, até que veio o nome de Joaquim Levy, mas eu não me lembro agora de cabeça a data, mas acho que foi lá para o fim de novembro. Teve um prazo ali de algumas semanas até se chegar a esse nome. A diferença ali é que estava claro que ia sair de uma linha mais heterodoxa de Guido Mantega e se iria para uma linha mais ortodoxa com alguém mais afeito ao mercado. Ainda que não tivesse o nome, tinha um perfil. A dúvida agora é que não tem nem o nome nem o perfil. Tem um pouco desse perfil político, mas não se sabe qual é a camada ali das secretarias importantes, se vão ser esses nomes mais afeitos ao mercado. Mas seja como... Não, acho que seja como for, quer dizer, tem um pouco de impaciência, claro. Tem 8 dias, como você disse, 8 dias e tem uma missão muito clara a ser travada. A primeira semana de trabalho do governo eleito, ainda que o Lula estivesse de descanso, escalou o seu nome para fazer todos os gestos ao mercado, que é o aniversariante do dia, Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, foi a Brasília e falou, olha, a gente tem que trabalhar numa PEC de transição, que é esse waiver, para atender 2 compromissos fundamentais. A questão dos R$600 para o programa social e, eventualmente, ter um aumento real do salário mínimo. Isso está dado que vai ser trabalhado. E isso está sendo feito de um jeito o mais seguro do ponto de vista político, econômico e jurídico possível, justamente para não causar ruídos nesse início de um governo que ainda nem tomou posse, né, Raquel? Desculpa, Zé. O que eu ia falar é que eu não vejo impaciência, porque eu acho que desde a campanha, se não tinha que ter o nome do ministro, claro, não tinha ganhado, a eleição não estava ganha, tinha que ter a proposta fiscal do governo, qual é a linha que ia ser adotada diante do problema fiscal que o Brasil se encontra. Então, discordo um pouquinho do Yuri neste ponto. Assim, eu acho que é uma coisa que teria que ter vindo até durante a campanha. Por isso que o tamanho da impaciência e por isso que, enfim, a gente acha que está demorando. A linha falaram que ninguém sabe como vai fazer. O problema acho que não é nem tanto a linha, é como. Qual é a linha? A gente não tem muita clareza. A linha, o discurso, e aí eu não estou concordando ou discordando, estou falando, um discurso foi dito. O discurso é, ao longo dos 8 anos do governo Lula, se teve responsabilidade fiscal, se cumpriu o superávit primário, etc, etc. Esse é o histórico. Ele disse que vai fazer de novo o que fez lá atrás. Dá para fazer do mesmo jeito? Não dá. A situação é outra. Mas a linha foi dada. Como vai fazer, aí eu não sou economista para saber como vai fazer. É que o diabo mora nos detalhes, né? Você pode cumprir superávit fiscal excluindo tudo dessa conta, investimento, todo tipo de gasto, ou você pode realmente fazer um mecanismo sério. É isso que a gente não sabe ainda. Sim, exato. Então, por isso que eu estou falando. A linha foi dada, o problema é o como. E o como é mais difícil agora do que 20 anos atrás, sem a menor dúvida. Mas a questão realmente é relevante, principalmente hoje, quando a gente percebe que o mercado está reagindo bastante a essa... para não colocar a palavra demora e não atiçar nenhum ânimo aqui, mas ainda a não termos esses nomes. Mas é importante a gente ir para Brasília agora, porque para conversar com a Thaís Arbex, que há quanto tempo que eu não falo com a Thaís Arbex, e só por causa disso ela não está aparecendo no telão para eu falar com ela. Aí está, Thaís Arbex. Que bom ter você com a gente mais uma vez, Thaís. Obrigado. Boa noite, querida. Saudade, Márcio. Que bom falar contigo de novo. Saudade mesmo, saudade mesmo. Que bom que está com a gente, que fique muito tempo com a gente. Thaís, eu ia perguntar um pouco do papel de Geraldo Alckmin. Não sei se você quer um pouco aprofundar as discussões que Clarissa, Yuri e Raquel trouxeram aqui, mas até que ponto Geraldo Alckmin está com carta branca para tocar essa transição, ou terá carta branca para tocar essa transição? Ele que é do PSB, e a gente sabe como o PT gosta de centralizar certas decisões, né? Márcio, a gente diz muito aqui que política é também feita de gesto. Na semana passada, talvez o gesto mais emblemático do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tenha sido o de nomear, o de escolher Geraldo Alckmin para tocar essa transição. E mais do que isso, mais do que a escolha em si, mais do que aquela foto que a gente viu de Geraldo Alckmin no centro com Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante aqui em Brasília, tem um aspecto ainda mais simbólico, que é o fato de Lula ter deixado Geraldo Alckmin, de certa forma, brilhar, ocupar esse espaço. A gente sabe que o presidente eleito passou uns dias descansando na Bahia e deixou, de fato, que Alckmin assumisse esse processo. Talvez, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, esse tenha sido
principal sinal que Lula passou sobre a carta branca que Geraldo Alckmin vai ter durante esse processo. Mas por tudo que a gente tem acompanhado, me parece que, sim, esse governo de transição vai ter a cara daquela tal frente ampla que Lula imaginou lá atrás, quando a gente fez a cobertura daquele jantar em novembro do ano passado, aí em São Paulo, quando Alckmin e Lula apareceram juntos pela primeira vez, aquele jantar organizado pelo grupo de advogados Prerrogativas. A gente viu, vocês mostraram agora há pouco o tweet de Guilherme Boulos, já falando que ele e Juliano vão integrar, né, a equipe de transição representando o PSOL. E aí, Alckmin vai trazer também fiéis escudeiros para esse time, 2 nomes que já estão praticamente certos. Yuri e Daniela Lima traziam na semana passada, que é de Floriano Pêssaro, e também Felipe Sigolo vem para Brasília para cumprir esse papel ao lado de Alckmin, ajudar nessa equipe de transição. Me parece que essa primeira fase, o governo de transição, ela deve nos dar um pouco de aperitivo do que pretende Lula com esse terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto. Márcio. Obrigado, Thaís. E é interessante ter com você, Felipe, boa noite para você também. Quando Boulos fala que vai participar dessa equipe de transição na área de cidades e habitação, como a Thaís bem coloca, ele também cita o nome de Juliano Medeiros, que se identifica como professor, historiador e cientista político e é presidente nacional do PSOL. Mas talvez mais importante do que isso é o que disse Gleisi, não necessariamente os nomes que participam da transição vão participar de ministérios. E a gente sabe, pelo desenho que se tem no Congresso Nacional, não se dá para tirar muitas pessoas do Congresso e colocar no ministério, já que se esvaziaria uma possível base de apoio. E a gente sabe como o PL fez candidatos, a gente sabe como no Senado a concorrência também é grande, ou seja, Lula talvez não esteja querendo esvaziar a sua base que está sendo construída ainda no Congresso Nacional. Boa noite, Felipe. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. De fato, uma preocupação importante que ele precisa ter. Se ele perder ali a força da experiência que ele tem em diversas pessoas que já foram senadores durante muito tempo e colocar tudo no ministério, ele vai sofrer a pressão daquela parte mais do centro para a direita, vamos chamar assim, que é melhor do que bolsonarista, porque nem todos são bolsonaristas raiz, mas que foram eleitos para esse Congresso Nacional. A campanha do Lula precisa, nesse momento, continuar fazendo grandes alianças. Eu não vejo assim, o PT, de uma maneira geral, como um partido disposto a fazer isso caso não precise. Se não precisasse, provavelmente a gente estaria vendo uma outra configuração. Mas precisa e tomara que continue precisando para fazer um governo de maior responsabilidade fiscal, um governo mais ao centro, embora com muito centrão, como sempre. Então, precisou de Geraldo Alckmin, precisou atrair Simone Tebet, Marina Silva, esses economistas do Plano Real, o Henrique Meirelles, para vencer a eleição no segundo turno, para trazer aqueles ingredientes que serviam para pescar o eleitorado independente, o eleitorado mais ao centro. E agora que chega ao poder, precisa de tudo isso também para fazer as alianças com o parlamento. Tem aquele cálculo aí que está sendo feito, tinha um número aqui, 51 cadeiras das 81 do Senado e 302 das 513 na Câmara dos Deputados. O PT está querendo articular toda essa base para conseguir aprovar os seus projetos no poder. Para isso está trazendo ali a União Brasil do Luciano Bivar, tentando pelo menos, né, o MDB, que hoje é comandado pelo Baleia Rossi, que estava mais próximo da Simone Tebet, que se tornou aliado. Então você tem uma comunicação melhor, mas tem a turma do Renan Calheiros, que já é aliado antigo. O Baleia Rossi está lá dizendo que não quer fisiologismo, quer um acordo em torno das alianças. E você tem também o PSD, do Gilberto Kassab, de quem o Lula sempre está próximo aí também. Teve aquela outra dificuldade de trazer o PP, né, do Arthur Lira, do Ricardo Barros, do Ciro Nogueira, que estavam muito mais próximos do Jair Bolsonaro, Republicanos, que é o partido sob influência do Edir Macedo, de quem a gente falou outro dia, que já começou a fazer um aceno, embora tenha sido ali alvo de um pedido, de uma cobrança de retratação pela Gleisi Hoffmann. E você tem o PL, do Valdemar da Costa Neto, que está anunciando aí uma oposição responsável, quer dizer, tem bolsonaristas raiz ali,
incluindo o próprio Jair Bolsonaro até segunda ordem, mas você tem outras pessoas dispostas a negociar com o partido. Tirando um pouquinho desses partidos mais próximos do Bolsonaro e trazendo a maioria desses 3 partidos, União Brasil, MDB e o PSD, ele consegue uma base sustentável, mas para isso precisa dessas pessoas capazes de fazer esse tipo de articulação e não de radicais. Então, o Lula está precisando disso nesse momento. Vamos ver no dia que ele não precisar, se ele vai querer continuar assim. Felipe já começa a nos desenhar como Lula vai poder governar ou vai tentar governar com o apoio do Congresso. Que Congresso será esse?